Médio. Nós vamos falar hoje, então, começar a nossa revisão. Eu vou procurar falar num bloco só, se não tiver jeito eu divido em 2 blocos e posto lá para vocês no YouTube. Nós vamos falar sobre a OMC, criação da OMC, falar um pouquinho sobre o GATT e falar também sobre a crise iniciada em 2007 lá nos Estados Unidos, sobre o G20 e sobre os blocos econômicos. Vamos falar um pouquinho sobre o BRICS. Coisa rápida, só mesmo uma revisão daquilo que a gente viu no ensino médio. Aí eu vou procurar colocar também alguns vídeos, algumas animações para poder ficar uma aula mais dinâmica aqui e poder rever isso com mais facilidade os assuntos tratados. Muito bem. Nós vamos começar falando sobre a criação da OMC, em 1995, foi um momento ali, o dia 1º de janeiro, foi o ponto de partida para iniciar as negociações da Organização Mundial do Comércio. Lembrando que esta organização, ela surgiu a partir do GATT. Na verdade, o GATT foi um acordo geral de tarifas e comércio criado lá em 1947, logo depois da Segunda Guerra Mundial, foi criado este acordo entre vários países aí do mundo, inclusive o Brasil se fez presente aí, e até hoje pertence a esse GATT, ele ainda existe nesse acordo, vários países aí são pertencentes a esse GATT, mas a Organização Mundial do Comércio, ela foi criada logo depois da rodada do Uruguai, foi até ali em 1994, a rodada do Uruguai, e aí então criou-se a OMC, a Organização Mundial do Comércio. Depois, então, começam as negociações, e aí o movimento aí, os movimentos sociais contra os rumos da globalização, se tornaram então mais conhecidos, na verdade, no final do século XX, quando a Organização Mundial do Comércio ela organizou em Seattle, nos Estados Unidos, a Rodada do Milênio, um evento realizado a fim de discutir com representantes do governo de 130 países as perspectivas do comércio internacional para o século XXI. Então houve esta reunião ali em Seattle, e naquele momento, diversas organizações da sociedade civil, como ONGs, sindicatos, ambientalistas e estudantes, eles promoveram uma grande manifestação. Então houve uma grande manifestação. Tem até um filme que aborda esse assunto, chamado A Batalha de Seattle, e mostra lá que o protesto foi reprimido pela polícia. A princípio ele começou até bem organizado, pacificamente, mas depois o protesto ele se tornou violento, se tornou muito violento, houve muita confusão, derramamento de sangue, prisão, E aí então, mas o que acontece? Então, a partir daí, a gente tem que entender qual que é o papel, na verdade, o principal papel da Organização Mundial do Comércio. O principal papel dela é a responsabilidade, na verdade, a responsabilidade pela resolução de conflitos ou disputas de ordem comercial entre os países membros. Então, os países, às vezes acontecem alguns conflitos entre esses países, e aí esta organização ela tem a função, ela tem o objetivo de chegar e resolver esse conflito. Entrar em acordo ali, reunir, sentar os grupos, lá, os representantes, reunir e tratar resolver os conflitos entre esses países. Conflito de ordem comercial, é claro. E a função principal, a função da Organização Mundial do Comércio na verdade, analisar e julgar os eventuais divergências comerciais entre os países membros. Então, ela vai fazer um julgamento
quem é que está correto, quem é que está certo, o que, que deve decidir, qual a decisão que deve ter entre esses conflitos, entre as divergências comerciais, né? Às vezes acontece lá muito o protecionismo, né? Que é uma das maiores preocupações lá da OMC. Por exemplo, um país ele começa a proteger determinado produto, ele começa a isentar de imposto, por exemplo, produtos agrícolas, algum tipo de produto dentro do país, e ele começa a dar isenção de imposto ou subsídio de uma forma que aquele produto vai ficar bem mais barato. Bom, pessoal, sobre os blocos econômicos, nós temos que entender que são várias modalidades de blocos econômicos, né? Então, entre as modalidades existe a zona de livre comércio, a união aduaneira, o mercado comum e a união econômica e monetária, né? Então, a zona de livre comércio, ela pressupõe acordos comerciais que visam exclusivamente a redução ou eliminação de tarifas aduaneiras entre os países membros, né? Já a união aduaneira, além de reduzir ou eliminar as tarifas aduaneiras entre os países do bloco, estabelece as mesmas tarifas de exportação e importação para o comércio internacional fora do bloco, com a implantação da tarifa extra comum, ou seja, a TEC. Então, além disso, a União Aduaneira ela exige que os países mantenham pelo menos 85% das trocas comerciais totalmente livres de taxas de exportação e importação entre os países membros. Depois, o mercado comum já avança. Ele vai avançando aos poucos, né? De cada modalidade do bloco, ele vai avançando a pouco. O mercado comum, ele visa a livre circulação de pessoas, mercadorias, capitais e serviços. Então, já deu outro avanço. Ele não fica só na isenção de impostos e esse estabelecimento de tarifa externa comum, né, entre o bloco. Ele avança também, porque aqui no mercado comum, ele já inclui aqui a circulação de pessoas, mercadorias, capitais, serviços. E depois a União Econômica e Monetária, né? Essa União Econômica e Monetária já, além do mercado comum, né, que circula lá pessoas, capitais, mercadorias, ela adota aqui uma moeda única, né? É o caso aqui, no caso do euro como moeda única lá na União Europeia, né? Mas vamos então dar sequência aqui. Olha só, com a economia mundial globalizada, a tendência comercial é a formação de blocos econômicos criados com a finalidade de facilitar o comércio entre os países membros. Adotam redução ou isenção de impostos ou de tarifas alfandegárias e buscam soluções em comum para os problemas comerciais. Dentre esses blocos tem aí o APEC, né, que foi criado na Áustria como um fórum de conservação entre os países membros da ASEM, Associação das Nações do Sudeste Asiático, e 6 parceiros econômicos, dentre eles Estados Unidos da América e Japão. Então é um bloco muito forte, muito grande aí, né? E tem aí os Estados Unidos e Japão, que são das maiores economias do mundo aí, comércio muito forte, tá? E também o Mercosul, que foi criado em 1991, quando o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção. Hoje esse Mercosul, ele adota políticas de integração econômica e aduaneira em zona de livre comércio. É um bloco ainda meio complicado, porque existe algum desentendimento, né? Por exemplo, a Venezuela entrou agora, porque em 2013 o Paraguai, que ele era contra a entrada da Venezuela no Mercosul, o Paraguai foi suspenso por causa daquele problema lá, daquele impeachment lá do presidente, né?
que eles tiraram ele da presidência e os países não concordaram, os países do Mercosul acharam que foi um golpe e não um impeachment, e aí então suspenderam o Paraguai. E quando o Paraguai foi suspenso por volta de um ano, aí a Venezuela entra no Mercosul. Né? Depois deste bloco aí, a gente vê o NAFTA, né, que é um bloco que surgiu no Tratado de Livre Comércio assinado por norte-americanos e canadenses em 1988, né, e depois os mexicanos aderiram em 1992. Então, em 1994, Estados Unidos, Canadá e México deram os primeiros passos rumo à formação de uma economia aí supranacional, com a criação do NAFTA, Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Né? Juntos formam, então, um mercado aproximadamente 380 milhões, né, de consumidores aí. Então, este NAFTA ele é uma zona de livre comércio. Você tem a redução e eliminação de tarifas aduaneiras entre esses três membros aí. Né? Aí tem um problema sério essa zona de livre comércio. Por quê? Porque os produtos desses países ricos, os países mais desenvolvidos, eles vão competir com os produtos dos países mais pobres ou menos desenvolvidos. E aí geralmente as indústrias dos países mais ricos acabam sobressaindo. No caso aí do México, Estados Unidos, por exemplo, tem aquelas indústrias maquiladoras, né, que ficam ali na divisa entre o México e os Estados Unidos. Produzem, por exemplo, computador com peças que vêm de vários países. E elas saem, muitas das vezes, como produto norte-americano. Na verdade, são produtos que foram fabricados com mão de obra barata, às vezes produto matéria-prima inferior, né? Mas a gente acaba comprando esses produtos como se fossem produtos originais dos norte-americanos. São as maquiladoras. Muitas delas saíram do México agora e foram para a China. Né? Depois do NAFTA, nós temos aí a grande União Europeia, famosa, né? União Europeia. Muito bem. Sobre a União Europeia, nós devemos entender que ela se tornou oficial em 7 de fevereiro de 1992, pelo Tratado de Maastricht, que propõe moeda única e sistemas financeiros e bancários comuns, mas sua criação esteve intimamente ligada a processos anteriores de criação de um grande bloco econômico europeu. Então, na verdade, ela passou por 4 estágios até se tornar o que é hoje, essa união aí, com média de 28 países, né? Mais de 27, 28 países aproximadamente. Apesar que a Inglaterra ela deixou de pertencer a essa união agora, né, há pouco tempo. Então, ela passou por vários momentos. O primeiro é como se fosse uma evolução. O primeiro momento foi a criação do Benelux, lá em 1944. Em pleno curso da Segunda Guerra Mundial, Bélgica, Nederlândia e Luxemburgo reuniram lá, né, e fizeram lá esse acordo. Lembrando que Nederlândia é o mesmo que Holanda, ou Países Baixos, é uma questão de tradução lá, de língua lá, né? De língua nederlandesa. Na verdade, Nederlândia é o mesmo que Países Baixos, ou Holanda no português. E aí, esse acordo que eles fizeram deu certo. Quando chega em 1952, outros países resolveram ingressar nesse grupo lá, né? Então aí se tornou, em 1952, o bloco dos 6, né? Ou seja, o grupo dos 6 países europeus lá. Luxemburgo, França, Alemanha e Itália. E aí então, este grupo ele acabou que estabeleceu um mercado siderúrgico comum, promovendo a livre circulação de matérias-primas e mercadorias da indústria siderúrgica, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento da indústria de base. Então, a criação deste bloco aqui da Europa dos 6 acabou
eliminando um conflito que havia entre a França e a Alemanha. Havia lá uma briga por área de exploração de carvão, de aço, né, de produtos minerais, desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Isso, na verdade, corria um risco aí de um conflito entre as duas potências e acabar virando uma outra guerra, né? Então, ele amenizou aqueles problemas entre a França e a Alemanha. E aí, quando chega em 1957, né, o Tratado de Roma, ele cria-se então a Comunidade Econômica Europeia. E aí, ou seja, o mercado comum europeu. E nesse mercado comum, aí já é um avanço muito grande. Por quê? Porque aí, como a gente viu lá anteriormente, o mercado comum ele visa o quê? A livre circulação de pessoas, mercadorias e capitais e serviços. Então agora, com a criação do Tratado de Roma, surge uma livre circulação. Agora as pessoas passam a circular livres ali, mercadoria, capitais, produtos, né? Ficou bem mais amplo o mercado entre aqueles países. E com o passar dos tempos, dando certo, surge então a União Europeia, lá com o Tratado de Maastricht, tratado assinado lá em 1992, né? O Tratado de Maastricht, que é na Holanda, lá, uma cidade de Maastricht, lá na Holanda. E esse tratado ele acabou sobrepondo aquele tratado de antes lá de Roma e criando uma união, né, monetária ali na Europa, adotando o euro como a moeda única entre aqueles países. Hoje nós temos média de 28 países, mas começa lá, né, quando cria-se lá o euro adota o euro como moeda única, média de 12 países adotaram esse euro como a moeda única, e hoje média de 27 países pertencem à União Europeia.